Saudações, pessoal. Bom, hoje eu tenho como objetivo aqui neste vídeo apresentar o uso do Fabric. O Fabric é uma ferramenta que tem como por objetivo você construir padrões para utilizar dentro de ferramentas como ChatGPT, Gemini, Llama, Alpaca, dentre vários outros LLMs, né? É uma estrutura para você construir, aí, aumentar, né, as capacidades de um modelo de linguagem. Bom, aqui nós temos o uso da ferramenta através de forma programática, onde você tem toda aqui uma explicação, ele mostra os padrões que são existentes, e o mais interessante é que você não precisa instalar a ferramenta para poder utilizar qualquer tipo de padrão presente nele, e é um dos objetivos aqui que eu venho apresentar. O segundo objetivo é o de utilizar um padrão para a leitura de papers, né? Os famosos artigos, as pesquisas. Eu vou utilizar nesse caso, mas você está livre aí para seguir como exemplo qualquer outro. Eu vou utilizar este recurso, né? O ARXIV da Cornell. É uma espécie de ferramenta que centraliza, né, todos os artigos aí da universidade que foram publicados para o mundo. Então aqui você tem tópicos como física, matemática, ciências da computação, biologia quantitativa, finanças quantitativas, estatística, engenharia elétrica, ciência de sistemas, economia, e você está livre para buscar também alguns dos artigos, né? Eu escolhi um aqui relacionado a banco de dados e eu abri o padrão, analise uma pesquisa, né? Então aqui está a versão raw, né? Você vem aqui no diretório, Analyze Paper, System.md, português que ficou legal agora, raw, e você seleciona todo o padrão. Dentro do ChatGPT você pode vir aqui e falar para ele, ele já identificou aqui a estrutura que o padrão tem, e você pode dizer para ele: leia o paper e me entregue uma análise simplificada, ou melhor, uma análise compreensível do documento. O próximo passo é vir aqui no paper, né, que eu escolhi, que é o artigo intitulado de Enhanced Temporal Understanding in LLMs for Semi-Structured Tables. Então eu quero saber do que ele está falando, né? Eu não vou seguir só pelo título e pelo abstract. Eu quero informações detalhadas dessa pesquisa. Então eu venho, envio o PDF, abro o PDF, salvo ele
papers. Perfeito, está salvo. Eu quero abrir. Então é bem importante a gente abrir o paper. Deixa eu só confirmar o nome. 30V1. Então é importante a gente abrir o paper e manter o padrão na mesma caixa, né? Você economiza aí um bom tempo fazendo isso. E ele começa a ser analisado. De início, por conta da ingestão de conteúdo em inglês, o ChatGPT vai considerar que a linguagem que você está utilizando é inglês. Então, nesse caso, você só pede para ele traduzir para o português. E com isso a gente tem a estrutura, né, do Fabric. Então você tem vários padrões disponíveis no Fabric e isso é valiosíssimo porque além dos diversos padrões que ele tem, desde Codemaster, que é para programação, você analisar um paper, escrever uma história e assim por diante. Você consegue até mesmo criar um outro padrão. Ele tem um Create Pattern, que você consegue criar outro tipo de padrão que você quer utilizar, né, dentro dele. E, claro, a gente está utilizando aqui dentro do próprio ChatGPT, mas instalando o projeto você tem o benefício de consumir isso através de uma aplicação, por exemplo. Então você pode instalar uma VPS aí parruda e rodar o seu projeto, ou conectar nas APIs, né, da própria OpenAI. O porquê que eu falei sobre a VPS parruda? Porque você pode utilizar o Ollama nesse caso. Então aqui vamos ao artigo. Você tem um resumo, que é o aprimoramento do raciocínio temporal em LLMs por meio de análise abrangente e abordagens inovadoras, melhorando significativamente o desempenho em tarefas de dados tabulares. Nesse caso, isso é só apenas um aspecto, né, de um LLM, porque hoje eles estão ganhando mais capacidade e possibilidades de funcionalidades dentro deles. Então aqui você tem uma pesquisa falando sobre esse assunto. Aqui estão os autores, né? Irv Deng, Sagar Dixit, Vivek Gupta e Dan Roth. As organizações dos autores, Universidade da Pensilvânia, e as descobertas, né, feitas dentro do paper. Então, conjunto de dados, TempTab QA, aprimorado para melhorar a avaliação de modelos, abordagem Clear, melhora o raciocínio temporal em LLMs, supervisão indireta com dados auxiliares aumentando o desempenho do modelo, e todo o detalhamento aqui, não só esse detalhe do estudo, mas do que você pode encontrar dentro desse artigo. Então muitas das vezes você quer utilizar isso como referência em algum trabalho, seja da sua graduação ou em algum projeto que você esteja trabalhando, é relevante para que você tenha mais embasamento aí no que você está para realizar. Então, tem alguns dados aqui que ficam um pouco difíceis de entender, né? Porque tem termos específicos do artigo. Se você não lê muitos artigos, acompanhar tudo isso é um tanto quanto desafiador. Então aqui, um outro ponto importante é a qualidade do artigo. Então você tem aqui a novidade, ele ganhou uma pontuação 8, abordagem clear
e os métodos de ajuste fino são inovadores. Rigor 7. O estudo é completo, mas carece de medidas estatísticas específicas como valores de P. O empirismo 7. Baseado em melhorias empíricas no desempenho do modelo, mas os tamanhos dos efeitos e intervalos de confiança não são detalhados. Então isso determina que o quão praticável é essa pesquisa, né? E aqui você tem um gráfico de avaliação. Entre conhecido e novo, ele ganhou um 8, fraco e rigoroso, ele ganhou um 7, teórico e empírico, ele ganhou um 7, e a pontuação final é um B+. Metodologia forte, melhorias, mas carece de detalhes estatísticos e específicos. Então, a partindo daqui, você consegue até mesmo interagir com esse PDF, né? Qual o significado da abreviação CLEAR? E com isso você consegue recuperar mais informações desse PDF antes de começar a ler ele, porque de repente isso pode ser um divisor de águas na tua implementação. Você descobre ali um método interessante, uma abordagem diferente da que você estava pensando, para você sair de só produzir hacks e implementações baseadas em um direcionamento ali específico, né, quando você assume mais responsabilidade sobre a base do seu código, você tem uma noção muito maior do que você pode seguir aí de implementação, né? E você pode conduzir as suas próprias pesquisas com um crivo maior de qualidade. Então aqui você tem a abreviação, né? Comprehend, compreensão, locate, a localização, examine, examinar, analyze, analisar, e resolve, que é resolver. Então essa é um dos pontos, né, aqui de ter a novidade do Clear. Você pode falar para o ChatGPT aqui o seguinte: me dê exemplos de uma prova de conceito em Python. Vamos melhorar isso aqui. Você poderia me dar exemplos com prova de conceito em Python da abordagem? Então aqui você consegue ter uma noção de como esse paper ele pode ser implementado, né? Então a novidade que eles apresentaram, eu já posso ter uma prova de conceito numa linguagem específica. Eu escolhi Python porque é idiomático e muito mais simples de você dar um pontapé inicial. Bom, eu estou usando o ChatGPT no modelo 4o. Com isso tem alguns recursos de imagem computacional, leitura de arquivos e coisas do tipo que também beneficiam toda essa pesquisa, né? Então fica ao critério de vocês seguirem do modo que vocês imaginarem. Então a novidade foi apresentada, eu tenho um exemplo aqui, né? A implementação do Pandas, o uso do datetime, uma estruturação de um dado com um evento e uma data, a inicialização do data frame, a questão que eu quero levantar. Aqui eu tenho o início
início e o fim. Tem um caso de permanência na empresa e ele vai apresentar aqui um exemplo básico, né? Então, a questão é essa e ele tabulou a informação. Então, seria essa abordagem que seria inserido na, vamos dizer, aí na pipeline de ações do modelo de LLM. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não é nada muito não é nada muito chamativo, né? Mas aqui você tem diversos tipos de padrões que você pode utilizar ao seu favor e até mesmo criar um específico para o seu caso. E através dele você pode acelerar o processo de desenvolvimento, de produção de conteúdo e assim por diante. Óbvio que ele não vai fazer tudo por você, mas é aquele lampejo no meio do escuro quando você precisa dar um pontapé inicial, como eu já disse aqui, em algo que você considera relevante. Enquanto a tua cabeça não pensar naquilo, você pode ir esforçando de forma mecânica a coisa. Deixa a tecnologia produzir algo e você economiza a tua energia e gasta ela no ponto em que for necessário para atingir o objetivo que você está buscando, né? Então, eu agradeço aí o tempo de vocês, espero que tenham gostado.